bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é dia de falar de livros. Hoje eu vou falar sobre os livros que eu li durante o segundo semestre, falar um pouquinho deles e, tipo, mostrar pra vocês, porque às vezes pode interessar, tanto no âmbito de, sei lá, leituras da faculdade, como também leitura por lazer. Peguei os meus livros, eles estão aqui e eu vou fazer, não sei, eu reuni eles pelas disciplinas que eu tive que ler, porque esse semestre, eu tive que ler mais coisas da faculdade do que coisas que eu gosto mesmo. Mas, por outro lado, as coisas que eu tive que ler pra faculdade são coisas que eu gosto. Então, bom, vocês já vão entender, vocês já vão ver aqui. Vamos começar aqui pelo meu querido e lindo, maravilhoso Essa de Queiroz. Antes de mostrar os livros que estão aqui, eu li também em PDF. Não gosto, mas porque não deu pra comprar e eu queria ler logo, O Crime do Padre Amaro. Gente, vocês gostam de bafão? Vocês gostam de fofoca? Vocês gostam de coisa louca? Pra que Big Brother? Vai ler O Crime do Padre Amaro. Gente, só fofoca. É incrível, eu adorei. Eu fiquei grudada nesse livro. Eu não gosto de ler em PDF, sabe? Ler no computador, eu acho que cansa muito minha vista, também não é nada prazeroso, digamos assim. Mas esse livro me prendeu de uma forma que eu queria sempre estar ali sentada, mesmo com dor nas costas, no computador, lendo até acabar, porque eu queria ver o que ia acontecer. É muito legal. Pra quem não sabe, O Crime do Padre Amaro é simplesmente um padre que se envolve com uma senhora lá, e aí eles têm um filho e tal, não sei o que. Ai, acho que eu vou dar spoiler, né? Não curto spoiler. Mas enfim, é um padre que se envolve romanticamente com uma mulher e aí acontece um monte de bafafá. Então assim, ótimo, e é uma das maiores obras do Essa, então foi incrível ler. Gostaria de ter lido em livro, né, mas não deu. Aí logo em seguida, eu li essa obra aqui, A Capital, também do Essa, e foi muito legal. Eu não esperava nada tão assim, porque até nunca tinha ouvido falar, e olha que é o do Essa. Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu achei super, super legal. Fala sobre um cara, o Arthur, que ele estudou em Coimbra, lindo, já adorei por causa disso. Tipo, descreve o Essa e o realismo dele é tão bom, ele descreve tão bem o ambiente ali que tá inserido, a obra. É perfeito. E aí, esse Arthur, ele estuda em Coimbra, então narra um pouco daqui, sabe? Eu vi muitas coisas familiares e tal, como a Rua da Sofia, onde ele morava também, na Rua da Matemática, e falava sobre, tipo, o ambiente de Coimbra. Era perfeito. E aí, esse Arthur, o pai dele morre e não tem mais como bancar os estudos em Coimbra, ele não termina e vai morar com as tias em Oliveira de Azeméis, que é tipo uma vila, algo assim. E ele odeia lá, ele sente tédio, ele vê que é uma vida simples demais e o sonho dele é ir pra Lisboa, na capital, por isso o nome, né, a capital. E aí ele faz tudo pra ir pra Lisboa, e ele acaba indo pra Lisboa, e aí é lindo, aí a riqueza de detalhes, assim, juro, dá pra pintar um quadro só com as coisas que o Essa fala sobre Lisboa, sobre como as coisas funcionam lá, é perfeito, é perfeito. Pra quem gosta dessa coisa, desse ambiente do século XIX, perfeito. Leiam A Capital, pra saber como era Lisboa nessa época, é perfeito. E, sei lá, eu adorei o livro. Depois, eu li isso aqui. Bom, primeiro detalhe, né, olha aqui, cometeram um crime. Esse livro aqui, do Essa, Correspondência de Fradique Mendes, primeiro eu tenho que dizer pra vocês quem é Fradique Mendes. Gente, primeiro, se vocês curtem essa vibe aí do Fernando Pessoa e os heterônimos e tal, gostam dessas, digamos assim, criações, por mais que eu não acho que sejam criações, eles existiram mesmo. Mas pra quem gosta disso, de ver um autor criando outros personagens, outras figuras mesmo, como se elas tivessem existido, por favor, leiam sobre Fradique Mendes, é muito legal. Isso tudo foi pra minha cadeira de estudos queirosianos, eu não falei aqui. Eu estudei só em uma cadeira, em uma matéria, né? Eu estudei só o Essa de Queiroz. E aí a gente estudou muito sobre a criação do poeta Fradique Mendes. Basicamente, o Fradique Mendes foi um poeta criado, ele é fictício, mas na época as pessoas não sabiam que ele era fictício, mais babados. Foi uma criação do Essa de Queiroz, do Antero de Quintal e do Jaime Batalha Reis, que eles eram amigos na época de Coimbra e tal, e depois que acabaram os estudos em Coimbra, fizeram um grupo do Cenáculo, que era pra prolongar as discussões literárias e tal, era tipo uma tertúlia. Acabaram criando o Fradique Mendes. Qual que foi o intuito deles em criar isso? Vocês sabem, o Essa tá ali no comecinho do realismo, né? Tipo, ele é o grande nome do realismo em Portugal, mas ele ainda viveu um pouco do final do romantismo, então ele tava nessa transição. Inclusive, quando a gente fala da questão Coimbra,
E temos nome antero de Quental e era grande amigo do Essa. Assim, o que acontece? O grupo do cenáculo, o que eles queriam? Eles queriam causar, entendeu? Às vezes quando você causava, você podia sujar seu nome e tal e tudo mais, não sei o que. O que eles fizeram? Criaram esse cara aqui, entendeu? Que também foi feito pra causar, entendeu? E aí ele publicava coisas nos jornais e tal, e tudo, nossa, quem é esse? Quem é esse? Aí eles falavam que o cara publicava livros, enfim, e tudo mais. Já tô saindo muito fora disso, né? O que é a correspondência de Frederic Mendes? Ele foi criado primeiro para publicar coisas nos jornais e tal, e agitar a cena literária portuguesa. E aí depois ele aparece no romance O Mistério da Estrada de Sintra, vocês já devem ter ouvido falar, e ele foi escrito pelo Essa e pelo seu amigo Ramalho Ortigão. E era uma troca de cartas, por isso que a gente fala, é um romance epistolar. Era uma troca de cartas que narrava um crime que aconteceu na Estrada de Sintra e tal, não sei o quê, só que foram cartas que foram publicadas nos jornais, ou seja, não foi escrito para ser um romance. Foi escrito com o intuito de fazer as pessoas acreditarem, e elas acreditaram. Aí o Frederic Mendes ficou mais conhecido. E aí depois veio essa correspondência de Frederic Mendes, que aí foi uma criação totalmente do Essa, que é um livro que mostra quem foi o Frederic Mendes, fala um pouco sobre ele, a figura do dandy e tal, que ele é. E mostra as cartas que ele trocou com algumas pessoas, mostrando quem ele é, sabe? E assim, a gente tem que dizer bem que isso aqui não é um heterônimo nem nada, porque é ainda a escrita de Eça de Queiroz. Quando a gente fala dos heterônimos do Fernando Pessoa, são escritas totalmente diferentes, é tudo. O cara fez até mapa astral pros heterônimos dele, entendeu? Uma coisa totalmente diferente. Isso aqui não tem nada a ver com a heteronímia de Fernando Pessoa, mas é assim, tem ligação, digamos assim, porque é a criação de uma figura, sabe? Então, assim, é bem legal, porque o Essa e os amigos escreviam coisas e assinavam como Frederic Mendes, entendeu? Então era o Frederic Mendes que tinha escrito. Enfim, é bem legal, eu adorei, achei que não ia gostar dessas coisas, eu ia falar, tipo, quem é Frederic Mendes e tal, eu quero ler os Maias e tal. Não, gente, o Eça de Queiroz é muito mais do que as obras mais famosinhas dele, é perfeito, enfim, já estou demorando. Li essas 3 obras, vou ler mais uma agora pro semestre que vem, que é o Primo Basílio, pra uma outra cadeira. Mas enfim, então essa foi a cadeira de estudos queirosianos, além de estudar a biografia do Eça de Queiroz, algumas coisas onde ele trabalhou e tal, não sei o que, ele publicou muitas coisas nos jornais, enfim. Tem uma mulher me olhando, não gostei. Aí eu tive uma outra cadeira esse semestre que foi Clássicos da Literatura Italiana. E aí o professor escolhe um dos clássicos da literatura italiana, porque assim, é difícil estudar em um semestre vários clássicos, porque eu acho que a gente tem que estudar bem profundamente. E eu fui louca da vida achando que eu ia estudar a Divina Comédia, que eu sou louca pra ler isso. Adoro Dante e tal, não sei o que, só que aí o meu professor escolheu o Decameron. De início eu fiquei, sério, Decameron e tudo mais. Mas eu acho que o meu professor não podia ter escolhido obra melhor pra estudar esse semestre do que o Decameron. Por quê? O Decameron é a obra de Giovanni Boccaccio e foi escrita no período da peste. Ou seja, narra muito como era a vida, que foi na Idade Medieval, na Era Medieval, ali no começo do humanismo, tanto é que essa obra é humanista, né, no começo do humanismo. E assim, tem muita coisa ligada com a pandemia que a gente tá passando agora. Tipo, sério, meu professor não podia ter feito melhor escolha. Eu achei muito legal, dá pra fazer várias ligações, sabe, com a pandemia de hoje, com a pandemia daquela época, porque tem coisas que nunca mudam, a gente sabe. E o que é essa obra? Basicamente, ela é composta de várias novelas, são 10 jornadas, ou seja, 10 dias. Em cada jornada tem 10 novelas, 10 histórias pequenas. E o que acontece? É um grupo de jovens, 10 jovens, que, tipo, estão ali no meio da peste, os parentes morrendo e tudo na merda ali. E eles resolvem se refugiar pro campo, pra algum lugar, assim, que eles querem, tipo, aproveitar os dias, mesmo que sejam os últimos dias, né? E aí eles resolvem contar histórias. E aí eles nomeiam cada dia, ou seja, cada jornada. Só lembrar, né? Dia em italiano é giorno, giornata. Então cada jornada tem um deles, vai ser rei ou rainha. São 7 raparigas e 3 rapazes. E cada dia, cada jornada, um deles é o rei. E eles escolhem o tema das histórias. E aí, por toda a jornada, é o mesmo tema de histórias. E assim, adorei, gente, adorei esse livro. Ele é um pouquinho cansativo e grande, tanto é que eu ainda estou lendo, eu não terminei, eu já fiz a cadeira, mas eu não terminei, mas não precisou, é só entender basicamente o que é. É mais entender o que é a obra, o que ela significa naquele contexto histórico, do que saber todas as novelas e tal.
Então, tanto é que eu ainda tô lendo e é gostosinho. Só que assim, às vezes cansa um pouco, porque imagina, você vai ler uma jornada. Às vezes parece que são as mesmas histórias, entendeu? São super legais, divertidas de ver e tal. Algumas um pouquinho tristes, outras que ensinam lições e tal. Mas às vezes começa a ficar meio que na mesmice. Então eu paro, leio um pouquinho, paro. Então por isso que eu tô lendo meio devagar. Mas eu gosto muito, eu tô gostando e eu acho que eu vou terminar esse livro sim. Sério, adorei. Aí agora a gente já começa com os manuais de linguística, né? Porque eu não sou só uma pessoa literária. Ai, meu Deus, tem um sinal. Fingir que tô lendo. Que vergonha. Eu tive uma cadeira que é a introdução aos estudos linguísticos. Pura linguística. Não se engane que por ser introdução vai ser fácil. A primeiro momento as primeiras coisas são fáceis, mas depois começa a ficar muito difícil. E aí então eu arrumei alguns livros pra me ajudar. Isso aqui, pra mim, é a bíblia da linguística, que é o curso de linguística geral do Ferdinand Saussure, Cours de Linguistique Générale. Pra quem não sabe, ele é um suíço, que é considerado o pai da linguística, porque ele tornou a linguística como uma ciência. Antigamente não era uma ciência. Quem lê isso aqui, estudar mais ao fim, vai entender tudo isso, mas não convém aqui explicar. Isso aqui é uma obra, na verdade, assim, não foi ele que escreveu isso, isso aqui nada mais é do que os apontamentos, né, as anotações dos alunos dele que tiveram o curso dele, que é o curso de Linguística Geral, que ele deu, que ele lecionou, né, na Universidade de Genebra, durante alguns anos. E, bom, deu pra ver que o pessoal notou que era uma coisa genial, reuniu, publicou e hoje é tipo uma bíblia pra gente, é onde a gente começa praticamente os nossos estudos de linguística. E assim, amei. Já li inteiro, claro, que eu precisei e... sei lá. É ótimo. E aí, tá. Eu já devo ter comentado com vocês que eu tenho... que tem aqui em Coimbra uma lojinha que eu adoro ir de livros velhos, livros usados e tal, tipo que eu compro livros a €1, sempre vou lá, e nisso tudo que tinha a palavra linguística eu queria comprar e tal, e eu arranjei alguns aqui. Tem esse livro aqui, Introdução à Linguística, de Georges Monin. Deixa eu ver se esse foi o que eu li todo. Sim, esse eu li todo, ó, tá até grifadinho. Como é livro velho, até que eu grifei, era só pra fins de estudo. Li todo, achei muito bom. E também teve esse aqui, esse eu não li todo, fui vendo algumas coisas, que é Fundamentos de Linguística Geral, de Jesus Antônio Collado. Esses livrinhos aqui, eu fui uma hora... Eles falam basicamente das mesmas coisas, que ó, fundamentos, introdução e tal, é pra quem tá começando, entrando no mundo da linguística. E às vezes, sei lá, eu vou no capítulo sobre, sei lá, significante e significado. Às vezes eu entendia melhor em um e outro não e tal, então, hora eu lia todos, e depois eu via a explicação que era melhor pra mim. Então eu gostava de ver todos esses manuais. São pequenininhos, então, sei lá, fica a dica aí. Eu não sei se esses livros são... Isso aqui é muito velho, gente. Sério. Deve ser lá dos anos 70, algo assim, é bem velhinho. Mas eu gostei bastante. E aí tem esse aqui. Esse aqui eu também comprei na mesma loja e foi um achado, gente, porque era um dos livros que o meu professor recomendou na bibliografia principal. Chama Introdução à Linguística Geral e Portuguesa. Aí é de vários autores, a organização de Isabel Ramos Faria, Emília Ribeiro Pedro, Inês Duarte e Carlos A.M. Gouveia. E era dessa mesma editora que ele mandava ler, da editora Caminho. E tipo, gente, eu achei esse livro, ele estava assim, ó, páginas brancas, tudo bem, ele tá aqui, como fala, com algumas coisas riscadas a lápis, porque a pessoa estudou, mas gente, tá novinho. E eu paguei quanto? 5 euros. Não, se eu não me engano, a mulher até fez menos pra mim, porque como eu sou uma cliente assídua, às vezes eu ganho um descontinho. E isso aqui também foi muito bom, foi muito importante, mas aí não usei tudo, eu usei mais as partes de tipo linguagem verbal, porque na disciplina de introdução aos estudos linguísticos a gente começa estudando o que é linguagem verbal e as suas características e tal, então teve esse capítulo, também representações da linguagem verbal, mas aí depois começa fonética, fonologia, morfologia, e são outras cadeiras... que são só daquilo, então não usei. Mas aí também, ó, eu estudei variação linguística, que foi um dos módulos que eu estudei, os últimos, e aí já era mais dificinho. E, foi isso. Aí depois, eu roubei praticamente, brincadeira, mas eu peguei forçadamente emprestado esse livro aqui do meu padrinho, porque do nada a gente começou a ler, olha a brisa, a gente tava todo mundo bebendo na casa dele e tal, do nada ele apareceu com esse livro aqui do Fernando Pessoa, começou a ler uns poemas pra
pra minha madrinha, minha avó, a Rosana. E aí, tipo, eu falei, não, me dá esse livro. Eu peguei o livro, comecei a ler, declamar poemas pra todo mundo olhando super estranho, enfim. E ele falou assim, vai, minha filhada, leva esse livro, lê e tudo mais. Li em um dia. São os poemas escolhidos do Alberto Caeiro por Assírio e Alvinho. Gente, perfeito. Eu lembro que no dia seguinte eu fui na psicóloga, e aí eu fiquei esperando o Ricardo me buscar, li tudo, numa sentada. Gente, o Alberto Caeiro é, sem dúvida, o meu heterônimo preferido. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, me falem aqui, falam qual vocês gostaram, qual vocês não gostaram. Se vocês têm vontade de ler algum desses livros aqui e tudo mais, qualquer dúvida, perguntem aqui. E se vocês querem ver mais vídeos sobre livros também, deixem as suas sugestões aqui. Eu posso fazer semestre que vem, dos livros que eu li esse semestre, vai ter muita coisa legal que eu já estou providenciando meus livrinhos. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e um beijo e até a próxima!